canal Peripécia, eu sou a Miranda, estou aqui assim como você para aprender um pouquinho mais sobre assuntos diversos. E no vídeo de hoje nós vamos receber a psicóloga Andressa Mansano, que veio aqui nos falar sobre algo muito comum. Infelizmente, né, gente, porque não é um tema muito que é o quê? Trauma e baixa autoestima. Pois é. Essas duas coisinhas assim chatas, mas que infelizmente atinge minimamente 56% da população, o que é um dado relevante até, né? E ela veio aqui nos explicar o que seria o trauma e o que seria a baixa autoestima. Baixa autoestima é uma doença? O que é? Como que é? Como que funciona? É só o físico? Baixa autoestima é só não estar feliz com o nosso físico, com o nosso corpo físico? É isso? Eu me olhar no espelho e me achar, sei lá, a pessoa mais horrorosa do mundo? Será que é isso? O que seria bem relevante, né, minha gente? Porque, assim, esse negócio de se achar feia, que é um outro tema que eu vou falar em um outro vídeo, é uma coisa muito complexa, né, meu amor? Só um parênteses aqui, rapidinho. Afinal de contas, o que é a beleza, né? A sociedade nos coloca em um padrão modelete, mas que a gente sabe que é um padrão com nível muito distante de ser atingido. Voltando aqui pro tema de hoje, a gente vai descobrir o que é o trauma e o que é a baixa autoestima e como ela nos afeta e como a gente pode trabalhar para superar isso. Começando pelo trauma, eu vou compartilhar com vocês duas situações da minha vida pessoal. Primeiro, que foi a questão de um acidente de carro. Então, eu sofri um acidente de carro e isso me impossibilitou por alguns anos de dirigir. Exatamente, eu fiz aulas para habilitado, eu passei por um processo de superação interno muito conturbado, porque era uma vontade muito grande de voltar a dirigir, até pela questão de praticidade para minha vida, com o conflito do medo, tá, gente? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui pra vocês, eu vou admitir que eu paguei a língua, digamos assim, né? Muitas vezes a gente acha que uma coisa é frescura, porque a gente não sente. Então o amiguinho sente e aí você fala, ai, que medo bobo, que frescura, sonho frescurite. E não é. O medo, ele causa na pessoa ali que o sente coisas horríveis, e eu sou testemunha disso. Então, assim, durante muito tempo o processo para eu poder voltar a dirigir foi um processo demorado, foi um processo complicado, um processo difícil, a ponto de eu não conseguir, por exemplo, sair da garagem da minha casa, porque eu realmente travava. Então eu poderia até entrar no carro e ir até a garagem, só que eu não conseguia passar dali, porque a mão suava frio, a barriga começava a doer, a perna começava a tremer e a sensação do medo dominava o meu corpo. Era algo péssimo. E isso é só um exemplo de trauma, que é o exemplo, no meu caso, de uma batida. Imagine outras pessoas que passam por outras situações também de estresse muito grande e que geram traumas muito grandes que a limitam de fazer coisas, que foi o meu caso. Eu fiz aulas para habilitados durante muito tempo, eu passei com psicólogos, então eu busquei ajuda profissional para que eu pudesse superar esse medo e voltar a dirigir. Mas esse processo levou mais de 5 anos, então assim, é algo que realmente demanda esforço, demanda tempo, demanda paciência e principalmente demanda apoio. Então eu quero deixar aqui um alerta para você, que é assim como eu fui um dia de debochar do medo alheio. Fica aí a minha dica: em vez de debochar, ajuda o amiguinho, ajuda ele a superar, porque realmente o que parece uma frescura pode ser algo muito, muito ruim para aquela pessoa que está vivendo. Esse foi um dos exemplos da minha vida e eu vou dar um outro exemplo também, que é sim uma questão ligada a um trauma, que é o abandono paterno afetivo filial. Pretendo trazer para o canal um vídeo mais profundo sobre esse tema,
porque é assustador. Quando você vê os números, você fala assim, gente, como assim? Pois é, cadê, né, amor, na hora de fazer foi gostoso, na hora de assumir, puf, sumiu. O que eles não pensam é na consequência disso. Gente, por favor, olha, informação é uma coisa que tem de um monte por aí, mas infelizmente algumas pessoas realmente não conseguem receber essa informação e outras pessoas são só sem vergonha mesmo, vergonha na cara não tem, tá? Porque fazer filho parece uma coisa fácil, gostosinho e tal, mas na hora de pôr no mundo e criar, a galera cadê? Né? Some na responsabilidade e acaba gerando aí em milhares de crianças traumas que depois essas pessoas viram adultas e carregam esses traumas. Eu queria deixar ressaltado aqui que abandono afetivo hoje é cabível de indenização. Fica aí o alerta, tá? E detalhe, não só para abandono paterno, materno também. Então, se você se sente no direito de ser indenizado, parabéns, você pode. Então, papais e mamães irresponsáveis, fica aí o alerta, tá? Você pode ser processado. Fora que, vamos lembrar que nesse país de meu Deus, onde, né, quase ninguém vai preso, até vai, mas a gente sabe como é a justiça no Brasil. Talvez essa parte eu corte, porque eu não quero me prejudicar com a polícia. E vale lembrar também, galera, que aqui no Brasil, não pagamento de pensão dá cadeia, tá? Então, assim, fez o filhinho e sumiu, vou te contar um negócio, que esse sim vai preso. Olha, que aqui no Brasil, muita coisa passa batido, mas o não pagamento de pensão é cadeia. Então, galera, vamos comparecer, né? Mas eu queria deixar um alerta aqui. Muito mais do que o não pagamento de pensão, gente, é a questão da responsabilidade afetiva. O abandono, gente, afetivo, muito além dos bens materiais, ele causa um dano intelectual, emocional muito grande no indivíduo. Por mais que essa criança ela tenha toda uma assistência, sempre vai ter um respingo ali de sentimento de por que eu fui deixado, por que eu fui abandonado, qual é o meu problema. Então é muito importante, principalmente para as pessoas que convivem com essa criança, que dê o suporte, que dê o apoio, para que ela não tenha essa sensação de abandono, de carência, de a culpa é minha. Não, querida, a culpa não é sua, a culpa é do safado que foi irresponsável, fez o lío gostosinho e depois vazou, tá? Mas, enfim, me contendo um pouquinho e voltando para o meu exemplo, meu pai fez isso, né, querido? Tá me assistindo agora? Um beijo, deu sorte que minha mãe não te colocou na cadeia. Inclusive, né, isso é um assunto para outro vídeo. E assim, no caso do meu pai, ele foi embora, eu tinha 4 anos, tá, gente? Eu vou passar o meu exemplo aqui do que isso gerou em mim. Eu sei que é uma coisa muito íntima e que talvez eu me arrependa de me abrir, não sei, mas eu vou contar. Isso acabou acarretando muito a questão de insegurança. Então, principalmente quando eu era criança, eu tinha uma insegurança muito grande, a sensação de que a qualquer hora alguém poderia ir embora e me deixar. Eu tinha até uma mania estranha que eu dormia segurando a orelha da minha mãe. Olha que loucura. Isso gerou em mim. Fora que esse trauma me gerou uma coisa muito maior, que eu posso vir até a falar sobre essa doença que também afeta muitas pessoas, que é a fibromialgia. Então, assim, além dele ter mexido com a minha saúde de um nível muito grande, mexeu muito também com a questão da minha insegurança, do meu emocional. Então, assim, tudo isso eu tive o apoio da minha família, do meu padrasto, da minha mãe, que com os anos me fizeram ir superando isso. Mas, pessoal, eu deixo aqui um apelo mesmo pra você que encara isso de uma forma natural, bobaginha. Gente, não é. Isso mexe realmente com as pessoas. Isso leva sofrimento, isso pode transformar as pessoas em algo que não é bacana e levar, quem sabe, até uma depressão, o que é ruim, porque a gente sabe que depressão não é frescura e mata. Muitas vezes, se a pessoa não tiver forças para se livrar, né, dessa doença.
Mas sem muitas delongas, né, gente? Porque eu já falei demais, já falei pra caramba, já falei até que não devia. Vamos aí ficar com o vídeo da Andressa, onde ela explica um pouquinho melhor das diferenças e fala qual a melhor forma de se tratar, tá bom? Olá, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga formada na Fundação Santo André em 2018 e desde o ano passado eu trabalho como terapeuta de reabilitação infantil, conciliando com atendimentos de psicoterapia. Eu trabalho na linha cognitivo-comportamental. E o que isso significa? A TCC, como ela é conhecida, trabalha identificando pensamentos e crenças que influenciam nossos comportamentos. E a partir dessa identificação, são usadas técnicas para ressignificar e trazer esses pensamentos para a realidade, fazendo com que a pessoa enxergue novas maneiras de lidar e enfrentar as situações do dia a dia. A TCC ela é bastante indicada para tratamentos de depressão, ansiedade, fobias, dependências, mas também para resolução de problemas do nosso cotidiano. Hoje nós vamos falar sobre dois temas que podem estar interligados, que são o trauma e a baixa autoestima. Começando então pelo trauma. Afinal, o que é o trauma? É uma situação externa que influencia em nível interno, ou seja, que afeta o nosso psicológico. Pode ser um acidente, abusos, negligências ou qualquer situação que você veja a sua vida ameaçada ou então a vida de outra pessoa ameaçada. Por exemplo, quando você presencia um acidente com alguém ou com outra pessoa envolvida. O trauma na infância pode afetar o desenvolvimento do cérebro, pois ele vai gerar diferentes possibilidades de adaptação se comparado com uma criança que cresce de forma mais segura. Claro que vai depender de inúmeros fatores para dizer se uma situação estressora vai virar um trauma na vida adulta, como por exemplo o carinho e o apoio que a criança recebe da família, o limiar de dor psíquica que cada criança tem, entre outros fatores. E também tem um ponto importante que cada indivíduo enxerga uma situação de uma forma diferente, né? Pode ser uma situação traumatizante para outro pode ser um evento completamente normal. Isso varia de acordo com a visão de mundo que cada pessoa tem. Uma situação estressora pode gerar uma memória traumática, que é formada por emoções, imagens, sons e tudo o que forma aquela situação. No nosso dia a dia, diversas outras situações vão servindo de gatilhos para essas memórias virem à tona, reforçando ainda mais aquele nosso trauma. Os traumas, eles acarretam em pesadelos, alteração de humor, alteração no sono, alteração de comportamentos habituais, a evitação daqueles estímulos que nos remetem ao trauma, dificuldades em habilidades sociais, na qualidade de vida. Nos adultos, eles podem viver tentando sobreviver, mesmo que o risco não exista mais. E pode acarretar também em depressão e ansiedade se não for tratado. A Miranda citou dois traumas pessoais dela. Um deles foi ter parado de dirigir depois que ela sofreu um acidente. E essa resposta é totalmente normal frente a um evento traumático, né? Pois como eu já disse, um evento ele gera memórias, né? E toda vez que a gente vai revivendo situações parecidas no nosso dia a dia, essas memórias vêm à tona, como se a gente estivesse revivendo mesmo aquele dia e aquelas emoções naquele momento, né? Se a gente não tratar disso, esses gatilhos, eles vão reforçando cada vez mais os nossos traumas, fazendo parecer como se fosse impossível sair dele, se livrar desse trauma, né? Mas acredite que é totalmente possível. Quando a gente procura terapia, a gente vai fazendo uma exposição gradual dessas memórias, identificando todos os pensamentos distorcidos que estão relacionados àquele evento. Ou seja, a gente identifica aqueles pensamentos que já se tornaram automáticos, como crenças, né? Do tipo, se eu dirigir, eu vou sofrer um acidente. A gente tem que confrontar esses pensamentos, trazendo eles para a realidade, né? Com outros questionamentos, como qual a probabilidade de você dirigir e sofrer um acidente? Ou então, o que você pode fazer para evitar esse tipo de situação? Conforme a gente vai fazendo esses questionamentos, esses pensamentos negativos, eles vão perdendo a força, dando espaço para pensamentos mais positivos
que vão fazer com que a gente haja de forma mais construtiva. Outro trauma que a Miranda citou foi o abandono do pai, que hoje ela sente através da sua própria insegurança e do medo de ser rejeitada. E esse trauma está diretamente ligado com a questão da baixa autoestima, porque a pessoa se sente inferior, sem valor, se coloca como culpada pela outra pessoa ter abandonado ela, né? E ela se sente como se ela pudesse fazer isso com qualquer outra pessoa. E aí surge o medo de se relacionar, tá? O abuso sexual, o abuso físico, o abuso emocional, a negligência, o abandono, tudo isso pode acarretar na baixa autoestima. Além de, claro, a pressão social que a gente sofre todos os dias, né? A pessoa pode viver insatisfeita com a imagem dela própria. E isso não diz respeito só à imagem que ela vê no espelho, tá? Diz respeito também às suas conquistas. A baixa autoestima não é considerada uma doença, mas, claro, trabalhar para aumentá-la é sempre vantajoso. Ela vai muito além da aparência física. A baixa autoestima são quando os pensamentos negativos que você tem de si mesmo ocasionam em comportamentos autodestrutivos, te fazem desistir de sonhos, de objetivos, te fazem não querer sair de casa, te fazem nem ter vontade de cuidar de você mesmo, porque você acha que não é algo que vale a pena, tá? No caso da Miranda, pode fazer com que ela evite ter relações, por exemplo, com outras pessoas, né? Porque vai fazer ela viver pisando em ovos, como se a primeira escorregada que ela desse, ela pode ocasionar no abandono da outra pessoa, né? E vocês percebem que são pensamentos distorcidos causados por um trauma. Para mudar isso, deve-se trabalhar em cima desses pensamentos distorcidos e, paralelamente, trabalhar o autoconhecimento da pessoa, para ela passar a se enxergar e ver as suas qualidades. A partir disso, ela vai se sentindo mais confiante para entender que ela deve ser ela mesma, com suas qualidades e seus defeitos. As pessoas próximas também podem agir dessa forma, encontrar pontos positivos da pessoa e incentivá-la a colocá-los em prática, sempre trabalhando com o acolhimento, nunca apontando o dedo. Porque a pessoa com baixa autoestima, ela já se critica demais, ela não precisa de mais ninguém fazendo isso por ela. E uma pequena dica para quem sofre com isso é: crie pequenas metas, porque conforme você for cumprindo, você vai se motivando cada vez mais para dar continuidade. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar na minha rede social que estou à disposição. Muito obrigada! Muito obrigada, Andressa, por todas as dicas, por todos os toques. E aí, galera, vamos relembrar aqui, né, com a tia, né? Gente, ajude a galera a superar esse trauma, ajude aquela amiguinha, aquele amiguinho que tá com a autoestima baixa, que você aprendeu aí com a Andressa, que realmente não é só uma questão estética, mas uma questão de se sentir realmente inferior em vários aspectos. Então, assim, é muito importante isso, que a gente possa ser mais sensível com a dor do outro, sabe? De ver e entender que muitas vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você, muitas vezes o que me afeta não te afeta, mas ter empatia é fundamental. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se não te ajudou e você conhece alguém que precise ver esse conteúdo, então encaminha pra essa pessoa também, pra que ela possa ver, pra que ela possa entender e pra que ela possa achar aí formas de sair desse marasmo da negatividade, da baixa autoestima, para que ela saiba que o trauma tem tratamento e ela pode sim se curar e melhorar. Então, pessoal, procure ajuda, tá? Não sofra sozinho, e você que tá vendo um amiguinho sofrer, não zombe dele e dê apoio. Eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais da Andressa, e você já se inscreveu nesse canal? Então se inscreve no canal, compartilha, deixa aqui o seu like, ativa o sininho, porque ainda tem muito conteúdo por aí. Por hoje é só e muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!